Olá, meu nome é Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez. Primeiro quero agradecer a Deus por estar vivo e a vocês que têm feito comentários, têm dado like, seu dislike. Peço que continue fazendo o mesmo. Se inscreva no meu canal, passe para um amigo, para que a gente possa crescer cada vez mais na nossa troca de ideias, semanalmente ou diária, dependendo do tempo. Esse negócio de fazer vídeo ocupa muito tempo, viu? Mas eu assumi o risco, tenho que ir até o fim. Bom, gente, hoje eu vou falar de um tema que está na mídia diariamente acho que desde o do governo Bolsonaro, que é essa guerra que ele criou, com os estados com relação ao aumento dos combustíveis. Atribui o presidente da República a culpa exclusiva aos estados. Tá? Isso não pode ser, não é uma crítica ao presidente da República, é um fato. Toda hora ele atribui a culpa do aumento dos combustíveis aos estados por causa do imposto. Vamos lá. O ICMS, que é o imposto que incide sobre os combustíveis, que é de competências dos estados, conforme o artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal de 1988. Como sabemos, esse é o imposto mais constitucionalizado. Se você pega lá o artigo 155 da Constituição Federal, é quase uma Constituição que fala somente do ICMS. Eu não vou entrar em detalhes, porque o meu tempo e o objetivo não é esse. Tá? Mas cabe qual é a finalidade dessa constitucionalização desse imposto tão importante, o ICMS? É para evitar a chamada guerra fiscal, Porque um estado põe 18, o outro põe 10, o outro põe 8, o outro põe 5. Então, o que fez? Para evitar a guerra fiscal, o Constituinte achou por bem constitucionalizar e amarrar, de certa forma, criar dificuldade para que os estados, são 26 mais o Distrito Federal, não fiquem competindo entre si. Acabou a guerra fiscal? Não, ela continua diariamente. É um assunto para muitos vídeos. Acontece que esse tributo também é competência do Senado Federal, que é a Casa dos Estados, definir, por exemplo, as alíquotas internas e alíquotas externas, a máxima e a mínima. Ele tem como falei, essa amarração, com esse objetivo. Trata-se de um tributo que depende muito de protocolos e convênios. Protocolos é entre um estado, por exemplo, o estado de Pernambuco e o estado de Alagoas assinam um protocolo que tratam do imposto sobre circulação de mercadorias. E o convênio é em todos os estados, certo? Envolve todos os estados. Esses convênios são todos acompanhados, discutidos no Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ, órgão que é composto de todos os secretários de Fazenda. São 27 secretários que se reúnem mensalmente, sob o comando do ministro Paulo Guedes, ou ministro da Economia, ou alguém que ele represente, tá certo? O presidente do CONFAZ e etc, etc. Tem, portanto, uma troca diariamente quase, entre os estados e a União. Os estados não têm essa autonomia de legislar sobre o ICMS, porque é um imposto muito constitucionalizado. É claro que é um complexo, porque se nós imaginarmos, são 27 códigos de ICMS nos estados, que cada estado tem o seu código de ICMS. Então, é uma legislação que precisa ser encontrada uma solução. Isso tem várias emendas constitucionais propondo isso, a chamada reforma tributária. Quando o governo parar de fazer reforma tributária pensando apenas no caixa, ele consiga fazer talvez essa reforma. Os bens e serviços que incidem o ICMS
basicamente estão inseridos no que chamamos de substituição tributária. Tá? O que é isso? O tributo incide diretamente na fonte. Por exemplo, quando o petróleo, a gasolina, o óleo diesel sai da distribuidora, automaticamente já é tributado. Mas esse tributo, que eu não vou entrar em detalhes de cálculo, porque é muito complexo e eu preciso de avaliar várias circunstâncias, ele é sobre o preço final. Né? Então, por exemplo, a Petrobras, quando ela compra o petróleo, que ela faz o refino, ela tira os custos, ela compõe os custos, compõe a base de lucro, que a Petrobras também tem que ter lucro, e ela vai calcular também, né, a base de lucro do intermediário, que é do posto, da distribuidora, enfim, ela tem um preço. Esse preço não incide o ICMS. O ICMS vai incidir sobre o preço final, aquele preço que você paga na bomba. Tá? Então, o aumento da arrecadação tributária não é porque os estados cobram muito ICMS. Eu não estou dizendo que os estados estão certos, não. Só que o aumento da arrecadação do ICMS dos estados é em consequência do aumento dos combustíveis, que são baseados no custo operacional da Petrobras e o custo também e o lucro que a Petrobras precisa ter, porque ela precisa de ter lucro, ela é uma empresa e tem que pagar dividendos, tá certo? Então não é uma culpa dos governadores, dos estados. É preciso que se aprenda, né, que se dê essa explicação ao povo, para que o povo não fique iludido. Ah, o combustível não baixa por causa do governador. Não, não é isso não. Tem uma série de fatores que a gente precisa de analisar. Como nós ver essa substituição tributária, ela está inserida no parágrafo 7º do artigo 150, que é quando o Estado, né, atribui a um determinado setor, a um determinado produtor, que ele mesmo já se tribute e já recolha. O Estado só quer saber do resultado. Ele não vai estar fiscalizando todas as empresas, ele já coloca aquele produto ou aquela mercadoria ou serviço na substituição tributária e o fornecedor, ao vender, ele já inclui o imposto, tá certo? Então é de muito importante nós sabermos sobre isso, o caso da substituição tributária. O que está acontecendo, né? Como podemos perceber, a briga que o presidente da Câmara e o presidente da República estão construindo, vamos dizer assim, nada mais que para aparecer, né? O presidente Bolsonaro, para aparecer e encontrar um bode expiatório, agora junto com o presidente da Câmara, estão colocando a culpa do aumento dos combustíveis nos governadores e nos estados, o que não é verdade. Pelo que eu já expus aqui, vocês já chegaram a esta conclusão, e ainda concluirei, e vocês vão analisar se eu tenho ou não de razão. É claro que eu não sou a palavra final, mas isso é para a gente esclarecer e para a gente poder compreender como se dá essa discussão política que não leva a nada. Porque o que está faltando, as verdadeiras razões para o aumento dos combustíveis, o governo não está informando ao povo, que é quem acaba pagando a conta. Né? Pagando a conta da sua incompetência, porque o Estado está se mostrando, querendo, é incompetente e quer transferir a incompetência para os outros. A incompetência aliada à falta de credibilidade, né, que o Brasil vive nesse momento no mundo, em consequência do presidente Bolsonaro desmontar as nossas relações diplomáticas, que há longos anos construímos com esforço do povo, colocando lá no Itamaraty pessoas ligadas à seita de Olavo de Carvalho, que encontra comunista toda vez que vai dormir, nós estamos sem crédito no mundo internacional. Cabe ao governo analisar os fatores que criam insegurança no mundo, por exemplo, provocando pânico na economia mundial. Esses fatores são, portanto, a crise dos Estados Unidos e a China, né? Que está um processo, não é só comercial,
agora, comércio entre China e Estados Unidos, agora já tem uma questão geopolítica, que é um acordo da Inglaterra, Estados Unidos e Austrália, que cancelaram uma encomenda de navio de 66 bilhões de dólares da França. Então já é uma questão complicada. Isso ameaça, isso amedronta, isso afugenta o investidor. Tá certo? Outro fator, por exemplo, é o aumento do consumo. Porque os países que investiram na prevenção, fizeram lockdown, compraram vacina, combateram o coronavírus, hoje as economias já estão saindo da inércia, né, e já estão aumentando o consumo e, consequentemente, a demanda por energia, tanto elétrica quanto do petróleo, derivadas de petróleo. Você vê o caso nosso aqui, que nós provavelmente até o final do ano teremos apagão. O aumento do preço no mercado internacional não é por causa do imposto do ICMS, é a desvalorização da nossa moeda frente à moeda americana. Né? Por exemplo, a crise de abastecimento que está vivendo a Inglaterra nesse momento, consequência que já era de se esperar, porque quando a Inglaterra decidiu sair da União Europeia e ficar independente na Europa, todos nós sabíamos que essa crise de abastecimento iria acontecer. Isso não é surpresa nenhuma, mas infelizmente está influenciando no aumento do petróleo, né? Por fim, falta ao Brasil um presidente que trabalhe, um presidente que pare de andar de moto e fazer campanha antecipada. A eleição, acho que é a partir de 15 de agosto. O presidente Bolsonaro, infelizmente, não governa. Ele vive no cercadinho no Palácio da Alvorada e fazendo campanha de moto, passeatas de moto nas principais cidades do Brasil, convencendo os seguidores. É preciso que ele trabalhe, é preciso que ele realmente exponha a verdade para que o povo brasileiro tenha uma compreensão melhor. Então, colocar a culpa do aumento dos combustíveis apenas aos governadores ou aos estados brasileiros que cobram muito ICMS é uma falta de, vamos dizer assim, de honestidade. Tem outros fatores que o presidente pode trabalhar com o presidente da Petrobras, com o ministro da Economia, se reunir, chamar os secretários de Fazenda e encontrar uma solução. Agora, colocar a culpa no ICMS, não, o ICMS é um imposto que incide no preço final. Agora, a composição de custo mais lucro, essa depende da Petrobras e das distribuidoras e do sistema de distribuição, que não é competência dos estados. Ok, gente? Espero ter esclarecido. Não tem como, eu falei o máximo possível na linguagem jurídica, mas não tem como não agredir a política, porque tudo faz parte de política. Então a gente precisa de alertar. Eu sei que as pessoas que são seguidoras do presidente Bolsonaro, eu peço perdão e desculpas, mas a verdade tem que ser dita. É preciso que se analise. Não é culpa dos governadores ou do Estado brasileiro, dos estados brasileiros, o aumento do preço dos combustíveis, ok? Tem outros fatores. Claro que a gente precisa de se reunir, precisa de discutir os nossos problemas e os problemas internacionais, para que a gente encontre uma solução, ok? Agora, do jeito que os preços dos combustíveis estão no Brasil, vai criar uma situação econômica muito trágica, de pessoas passando fome. Hoje mesmo estava vendo uma cena nos principais jornais, né, um homem colhendo osso, né, no resto de um caminhão que tira o lixo dos açougues, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar carne. Então, a fome no Brasil é um problema muito sério. A gente tem que discutir todos esses problemas de uma forma pacífica, de uma forma harmônica, de uma forma de todo mundo querer se ajudar. A fraternidade. Acho que está na hora da gente olhar para criar um mundo fraterno. Um mundo onde eu ajude o próximo. Eu não pense apenas em mim, mas eu tenho que pensar no outro. Ok, gente? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.